Senador, então, dia 24 de janeiro, tem o julgamento do presidente Lula, segunda instância. Como você avalia todo esse processo que está acontecendo? Continua sendo uma encenação do judiciário, com algumas forças da direita para impedir a candidatura de Lula? Eu estou muito confortável na análise da situação por um motivo simples. Eu fui a única oposição no Senado da República à política econômica da Dilma e do Lula. Nunca aceitei a política econômica do Meirelles e muito menos a do Joaquim Levy. Eu fui o senador que votou contra o impeachment da Dilma. Por quê? Porque eu conhecia a cúpula do PMDB e tinha consciência de que aquele documento Ponte para o Futuro dizia o que eles iam fazer. Era um documento que pregava abertamente o liberalismo econômico, o entreguismo, um modelo que havia fracassado de forma absoluta na Europa. O modelo afundou a Grécia. A Grécia não é um país hoje mais. O modelo faz com que a Espanha, há 1 ano e meio, não tenha um governo estável. A Merkel não consegue formar um governo na Alemanha. A Inglaterra sai da União Europeia através do Brexit, uma aliança entre o capital inglês e o que existe de mais atrasado e conservador na sociedade da Inglaterra. Mas saiu, se recusou à submissão às orientações do Banco Alemão, que é quem domina a Europa toda. Mas daí trazem esse modelo para cá. Então, estava claro para quem quisesse enxergar que não havia nenhuma preocupação com a corrupção. Havia uma preocupação em retirar a Dilma do governo para estabelecer esse modelo de liberalismo econômico. Isso inicialmente, muito provavelmente, foi bancado por interesses de grandes grupos financeiros e interesses norte-americanos. Eu não tenho muita dúvida nisso mais. Embora hoje, no desespero de se manter no poder, eles estejam fazendo associações com quem deseje investir predatoriamente no Brasil. A China está entrando de uma forma pesadíssima no país. Para quê? Me dizia outro dia o embaixador chinês em Brasília que está muito interessado em plantar cana no Nordeste. Você vê se tem cabimento isso? Querem fazer uma plantation como a Inglaterra fez na África de cana. Não dá emprego para ninguém. É uma ocupação predatória de terra, impede outras atividades econômicas. Então, nós estamos dentro de uma situação que pode ser definida por um presidente americano no passado. Países não têm amigos, têm interesses. Isso pode não ser uma verdade absoluta. Atrás disso, há todo um processo civilizatório que perpassa a evolução da civilização no mundo. Mas objetivamente é isso. E nós estamos sendo objeto dessa exploração. E esse governo é um governo absolutamente corrupto, segundo as denúncias do Ministério Público. Os ministros estão envolvidos. O Temer utiliza todo o poder da máquina pública para evitar uma investigação. Não é nenhuma condenação, é uma investigação. E, ao lado disso, nós vemos corporações extrapolarem os seus limites legais e querendo se colocar como gestores do Brasil. Verdadeiros Savonarolas ou Torquemadas. Eu sempre lembro ao Ministério Público e aos juízes, meus amigos, que o Savonarola foi um inquisidor terrível em Florença, até o momento que ele se meteu na política e quis influir na sucessão do Papa. Daí o Papa mandou queimar ele na frente do Palácio Vecchio, no mesmo lugar onde ele queimava os infiéis. Mas essa política econômica adotada por Temer, ela é consequência ou é causa do golpe? Uma vez que a corrupção... A política econômica é a causa do golpe. Ela foi o motivo da intervenção no governo da Dilma. Porque não há nenhuma preocupação com corrupção. E daí a Lava Jato surge. E eu saudei a Lava Jato, em prosa e verso na tribuna do Senado. Até verificar que a Lava Jato, por uma série de circunstâncias, tinha um foco. E estava dirigida ao pessoal progressista, basicamente o PT e políticos progressistas. E eu não estou fazendo absolvição de corrupto, não. Corrupto existe, muitos deles estão pagando pelo que fizeram.
Mas ela retirava do foco os políticos da direita, os intriguistas, os tais liberais, entre aspas. Você veja as denúncias contra o Serra. Ninguém, agora e antes, ninguém leva à frente. Os processos não andam. Mas passam em Porto Alegre, por exemplo, na frente de 7 processos para julgar o Lula, o recurso do Lula no TRF4. É evidente que eles não estão à procura do Lula, eles estão à procura da consolidação desse projeto de liberalismo econômico que já faliu na Europa e está acabando com o Brasil. Entrega de terra, venda de terra sem limite de tamanho, entrega do pré-sal, deixam de cobrar impostos das petroleiras que operam o pré-sal. Acabam com todas as garantias trabalhistas do Brasil conquistadas e consolidadas na CLT. Querem inviabilizar a previdência pública e entregar essa massa brutal de recursos para a banca privada. Então, você veja, o foco não tem nada a ver com a corrupção. E quando eu, por exemplo, faço uma convocação para que os brasileiros democratas vão a Porto Alegre, eu não estou só considerando o julgamento do Lula, eu estou considerando o processo democrático no Brasil que está sendo profundamente abalado. Quem tem que escolher o regime político e econômico do país é o povo, numa eleição presidencial direta e com uma ampla discussão de propostas e projetos. E isso está sendo eliminado pela interferência do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, de uma forma absolutamente dirigida. O Moro seguiu o script desse mercado que quer acabar com a indústria e com a cidadania do brasileiro. A condução coercitiva, a condenação do Lula sem provas, eles são os atores desse script do golpe. Eu não sei se eles estão seguindo o script do golpe, eles estão seguindo o script da extrapolação dos limites do Poder Judiciário. Essa condução coercitiva não existe na legislação brasileira. É um absurdo total. Começou com o Lula. Começou, por exemplo, quando não deixaram o Lula assumir a Casa Civil da Presidente da República. Mas hoje, um juiz de primeira instância impede que o Temer nomeie a Cristiane Brasil ministra do Trabalho. Vamos lá, ela não tem nenhuma condição de ser ministra do Trabalho, foi uma troca de votos do PTB, uma coisa sórdida para viabilizar a reforma da Previdência. Isso é um fato. Mas o outro fato é que o juiz não tem na lei prerrogativa alguma para impedir a posse da ministra. Uma verdadeira loucura o que está acontecendo. Passou o boi, passa a boiada. E eles estão se sobrepondo ao sistema legal brasileiro, não temos Estado de Direito mais. Nós temos a tal liberdade hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Eles querem interpretar a lei apesar da lei. A lei diz que é preto, eles querem dizer que é azul, amarelo, cor-de-rosa ou branco. Então, o juiz interpreta a lei segundo a sua visão ideológica, a sua construção ideológica. Isso é uma loucura. E é a revogação do legislativo, que é quem estabelece as leis com a sanção do presidente da República. Então, está havendo uma exacerbação desses agentes públicos e isso é uma ditadura. É o Torquemada e o Savonarola funcionando no Brasil em nome do quê? De uma proposta ideológica que está na cabeça deles. Me diz, não, o Sérgio Moro é agente da CIA? Não é, eu conheço o Sérgio Moro. Ele trabalhou paralelamente conosco, ou nós com ele, no caso da CC5, do Banestado, e ele não conseguiu botar ninguém importante na cadeia, porque baixou para o juiz estadual e até a denúncia do Youssef desapareceu no cartório. Mas o Moro tem uma formação ideológica de direita. É evidente que ele tem. Eu vejo nele uma paixão pelos Estados Unidos. E acabou nesse processo de juiz protagonista, o juiz é o comandante do inquérito, ao mesmo tempo julga o inquérito que ele está fazendo, o que é uma verdadeira loucura, sendo tomado de horror e de um ódio particular contra o Lula e o PT. Isso desautoriza qualquer julgamento que ele possa fazer. Isso não assusta, principalmente aos progressistas, quando um juiz vira herói de uma nação, quando deixa de ser
Os problemas da nação deixam Não é passar uma pelo questão judiciário. não é uma questão de assustar, isso é uma distorção completa do processo judicial. O pessoal da Manipulite, da Itália, esteve aqui dizendo como é que o juiz que comanda o inquérito pode julgar o inquérito que ele está comandando. O juiz virou polícia. Agora, é uma polícia que não submete às regras da lei, utiliza uma hermenêutica livre, ele interpreta a lei conforme ele quer e no fim ele vai julgar. Então ele dirige o inquérito e investiga o que ele quer, quem ele não quer, ele não investiga, daí sobra esse pessoal todo do PSDB à margem. Veja, você poderia dizer, não, mas pegaram o Aécio. Não foi o Moro que pegou, foi a multiplicidade a multiplicidade do Ministério Público, que alguém quis brilhar também e avançou em investigações. Se ficasse por conta de Curitiba, jamais tinham mexido no Aécio. Em cima disso que o senhor falou, senador, sobre essa atuação do judiciário e essa atuação inquisidora e do juiz atuando como um delegado praticamente, na sua opinião, a médio e a longo prazo, isso também não pode acarretar, sair só desse campo político e também acarretar, inclusive para nós, cidadãos comuns, o que isso pode acarretar? Essa situação do judiciário extrapolando... Isso pode acarretar o efeito que eu tento corrigir com a lei de abuso de poder. É o abuso de poder de qualquer agente público, desde o fiscal de rendas do município, do estado, da nação, o procurador, o parlamentar. É o tipo que se caracteriza com aquela frase: você sabe com quem está falando? O cara que faz um concurso público no dia seguinte é dono da lei, da sua interpretação, faz o que quiser. Mas o problema não é só esse, é que o sistema judiciário está falido. A nossa justiça é uma justiça de base filosófica, ideológica, os princípios são do direito romano e do direito germânico. E ela tem uma série de recursos e apelos e formas de recorrer que inviabilizam à medida que a população cresce. Se veja, a China hoje tem 1,5 bilhão de habitantes. A China não tem nada a ver com o direito romano e o direito germânico. A China resolve os seus problemas com conciliação. Veja, não é nem arbitramento. O arbitramento ainda vai pensar em cima dos princípios legais da tradição jurídica do país. A conciliação é um acordo entre as partes. E a China tem 113 ou 130 mil juízes para 1,5 bilhão de habitantes. São Paulo deve ter 10 vezes mais do que isso, com uma população de 40 e poucos milhões de habitantes. Então, o sistema jurídico está emperrado, não está funcionando mais. E mesmo esse sistema de conciliação da China é questionado lá na China. É uma coisa que tem que estar sempre sendo examinada, reexaminada, evoluindo. Mas o nosso está falido. E as associações profissionais se transformaram em sindicatos, em corporações que se colocam acima do conjunto da sociedade. Você veja, os erros do Moro são festejados pelas associações profissionais. Os absurdos cometidos pelo Ministério Público são defendidos pela sua associação de classe. Eles não têm nada a ver mais com o interesse social, o Estado de Direito. É uma corporação se colocando acima da lei. E eliminando praticamente o poder legislativo, porque eles interpretam a lei conforme eles querem. Mas isso passaria por uma reforma do judiciário e essa reforma entraria num debate eleitoral? Não. O debate eleitoral hoje tem que ter um referendo revogatório para acabar com as barbaridades que o governo do Temer fez. É uma questão que tem que ser discutida com maior profundidade. Eu tenho um bisavô que fundou o primeiro partido socialista do Brasil, chama-se Partido Operário. Ele foi fundado em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul no mesmo dia seguinte da proclamação da República. Entre outras coisas, ele propunha o fim da utilização dos processos típicos do direito romano germânico e o arbitramento como fundamental no Brasil. Vocês vejam bem, vocês que estão assistindo essa entrevista, os advogados que surgiram como milionários nesse processo de delação premiada, que loucura é essa? O que deve estar ganhando aqueles grupos de advogados brasileiros e americanos que fizeram a patifaria da indenização da Petrobras? A Petrobras é uma empresa, ela foi roubada por um grupo de bandidos,
inclusive do nosso campo político, mas fora dele também, porque é uma bobagem dizer que eram políticos de esquerda, eles não eram de esquerda de forma alguma e nem eram do PT. Eles eram funcionários de carreira da Petrobras corrompidos nesse processo. E 10 bilhões de indenização, esse pessoal deve estar ganhando bilhões como remuneração profissional, isso é uma loucura. E os que operaram a delação premiada aqui no Paraná, são 2 ou 3? Que espécie de direito é esse? Como é que um promotor pode descobrir um delito de uma determinada pessoa e lhe atribui a possibilidade de 100 anos de cadeia? Daí diz, se você delatar o que eu quero que você delate, eu reduzo isso a 1 ano de cadeia, depois 6 meses com uma tornozeleira e você vai morar, como está morando aquele funaro lá no Rio Grande do Sul, na sua fazenda, onde você conta, para dizer o menos, com 3 piscinas. Vai viver uma vida de milionário. Como é que é possível que ele possa negociar a pena? Ao mesmo tempo que ele atribui um valor absurdo à pena e negocia em troca de uma delação. Ele é o investigador, ele dirige, o sujeito diz o que ele quer e ele acaba com a pena. Isso é uma distorção total. Vira um negócio. Vira um negócio e veja, quem está nos assistindo aqui está entendendo isso. Não tem nada a ver com a lei. É uma pessoa decidindo que a delação tome o rumo que ela quer, porque ela decide se vai reduzir a pena ou não. Daí coloca alguns advogados nesse processo, e esses advogados ganham alguns milhões de reais, ou seja, são partícipes do dinheiro roubado. Então, é uma esculhambação total que está ocorrendo. Atrás dessa esculhambação, um projeto de liberação da economia brasileira, sem que os princípios do nosso processo civilizatório de fraternidade, de valorização do trabalho existam. É uma crueldade, é a volta à barbárie. O conjunto da obra... Agora, eu não diria que todos esses procuradores e juízes estão fazendo isso deliberadamente. Eles estão fazendo isso por má formação, por exacerbação corporativa. São verdadeiros savanarolas, sem entender de história, de economia, de sociologia, não entendem porra nenhuma, leram apostilas, fizeram um concurso e se acham agora os salvadores da pátria por uma absoluta falta de informação. São aquilo que o Brecht chamava de analfabetos políticos. E esses analfabetos políticos vão condenar o Lula em Porto Alegre. Eles estão achando que a glória deles é condenar o Lula. Agora, essa condenação do Lula, minha gente, o Lula pode sim ser investigado. O senador Roberto Requião pode ser investigado se houver alguma denúncia que aprofunde a investigação. Mas o Lula era presidente da República. O orçamento do Brasil é uma monstruosidade. É a 6ª ou 7ª potência econômica do planeta Terra hoje. O Lula seria corrompido por um apartamento triplex que nunca foi dele. Foi primeiro de uma cooperativa de bancários, depois foi para a mão da OAS, daí a OAS entrega um apartamento para a Caixa Econômica como garantia. Então ele é da OAS ou da Caixa Econômica, mas do Lula ele nunca foi. Eu quero falar com franqueza a vocês. Eu acho que a OAS pretendia dar esse apartamento para o Lula. Dona Marisa havia comprado um apartamento na cooperativa bancária, no 3º ou no 4º andar. O apartamento é uma casa da família numa praia um pouco prestigiada de São Paulo. É uma coisa singela, pobre mesmo. Daí, quando vai para a mão da empreiteira, eles resolvem que podiam dar cobertura para um triplex. Eram 3 casas da família, 3 pequeninhos apartamentos um em cima do outro. Mostram para o Lula. O Lula vai lá. Dona Marisa provavelmente se encantou. Um triplex. Que coisa maravilhosa. Uma mulher simples e singela como ela. E ela iria, supostamente, pagar a diferença. O Lula vai lá, desconfia do negócio, diz que não gostava do apartamento, não deve ter contrariado muito a mulher, mas diz que não gostava do apartamento. Não, essa cozinha é muito ruim. O Lula lá tem umas veleidades de chefe de cozinha. Ele cozinha, faz um coelho muito bom, fazia no seu sítio lá em São Paulo. E ele recusou. Daí os caras, não, vamos mudar a cozinha. E faz aquela coisa toda. Eles não cobrariam esse apartamento do Lula. Agora, o Lula ia aceitar isso? Eu acho que não aceitaria. Tanto que ele não aceitou liminarmente. Então, nunca passaram o apartamento para ele. Eu acho que eles iam insistir em dar um presente para um ex-presidente que saía do governo com 84% de apoio popular e que podia influir brutalmente
nas decisões do novo governo da República, da Dilma, que ele praticamente elegeu. Teórica. Nunca foi dele. Então, do ponto de vista do direito, eu falo aqui como advogado, não há a materialidade do crime, ele não pode ser condenado. Mas daí, o Sérgio Moro e esse pessoal vêm com essa história que o convencimento do juiz pode se fazer com uma multidão de indícios. É uma tese que não pode valer nunca para o direito penal, que compromete a liberdade da pessoa e que funciona, de certa maneira, numa interpretação do direito civil. Mas se vale essa interpretação, o que eu posso pensar do Moro com aquelas denúncias do Tacla Duran, as acusações ao Zucoloto? E eu quero deixar claro a você que eu não acredito nelas. Aquela história de que a mulher do Moro recebeu dinheiro é uma piada. Ela deve ter recebido um pedido no escritório de fora para fazer cópia xerox num cartório de alguns processos. Eram 6 processos. 6 processos a R$200. Cada cópia xerox dava R$1.200. Devem ter pagado para ela. O meu escritório, quando eu advogava aqui em Curitiba, fez isso muitas vezes a pedido de escritórios com os quais eu não tinha uma relação intensa, mas telefonava: olha, Requião, ouvimos falar em você aí e tal, você não pode fazer isso para nós? Manda fazer. E eles mandavam depois lá R$100 pelas cópias, por uma ordem de pagamento. Então isso não é suborno, eu não acredito. Mas se vale para o Moro julgar o Lula, deve valer para o julgamento dele também. Ou seja, não é razoável nem o julgamento do Lula, nem a acusação que se faz ao Moro. Eu acho que o Moro é um equivocado, não é bandido. Ele deve estar, como o Savonarola, convencido que está salvando o mundo. Por quê? Falta de conhecimento histórico, sociológico e econômico. Entrando no campo da especulação, o seu nome é bem visto pela esquerda, pelo campo progressista, como candidato a vice de Lula ou até como plano B de Lula. Pode ser que as forças políticas não estejam agindo dessa forma, mas a população e essa militância gostaria do seu nome como vice ou como plano B se o Lula não for candidato. Como é que o senhor avalia essa situação? Isso é uma homenagem que alguns companheiros, inclusive do PT, me prestam pelo meu protagonismo no Senado da República em relação à crítica que eu faço, que é que eu estou fazendo aqui com vocês, em relação a tudo que tem acontecido. Eu presido hoje a Frente Mista em Defesa da Soberania Brasileira. É uma homenagem ao meu protagonismo. Eu nunca falei com o Lula sobre isso, nem nada disso. Eu acho que isso, na realidade, não existe. Eu me sinto homenageado, mas não é por aí. Eu sou um militante da mudança. Eu acho que essa mudança tem que ser viabilizada, uma profunda discussão do Brasil pelos brasileiros. Eu acho que nós precisamos de uma frente ampla. Aquilo que eu acredito pode ser a minha verdade, não será a verdade de todo mundo, mas nós temos que enfrentar este veso do liberalismo econômico, que na verdade é a dominação absoluta do país e do mundo pelo capital financeiro, que é o capital vadio. Capital que não investe numa fábrica, que não dá emprego, que não viabiliza um salário, que não inova na tecnologia, mas que vive do seu próprio giro. E eu, por princípio, tenho uma posição muito clara. Eu tinha aqui uns documentos que eu queria mostrar para vocês. Em 1890, no dia seguinte da proclamação da República, foi fundado o primeiro Partido Socialista do Brasil, o Partido Operário. Foi fundado pelo meu bisavô. E eu descobri alguns anos atrás, mexendo em guardados da família, um manifesto de lançamento. Foram operários de origem brasileira do nosso processo histórico, mas alemães, italianos, poloneses do sul do Brasil, junto com o meu bisavô, que era um sergipano de Laranjeiras, do Sergipe, Divina Pastora hoje, que estudou direito em Recife e depois passou alguns anos com os jesuítas em Córdoba, na Argentina, 7 ou 8 anos. E com essa formação jesuítica dele, ele formulou a ideia desse partido. É o primeiro partido socialista do Brasil. Eu descobri isso, imprimi agora no meu gabinete e estou distribuindo a alguns amigos aí exemplares disso. Então,
nós precisamos começar a pensar nisso. O que em 1890 meu bisavô propunha para o Brasil? Reforma agrária, reforma do judiciário, reforma tributária, acabando com, ou viabilizando a tributação das grandes fortunas. E é uma coisa de uma lucidez absoluta, e essa proposta tem 127 anos. A minha formação política vem daí. Meu bisavô, meu avô, meu pai e a minha mesmo, na militância universitária. E isso não é nenhum dom especial, é uma compreensão de economia, da evolução das políticas sociais no mundo, o que está acontecendo hoje, o avanço do capital financeiro na Europa, tentando acabar com o Estado Social, a precarização dos executivos com a dominação dos bancos centrais e do dinheiro, a precarização do parlamento com o financiamento privado de campanha, destruindo partidos, programas e subordinando os eleitos aos seus financiadores. E tudo isso arrematado com a precarização absoluta do trabalho, com o fim das garantias, o fim da previdência pública, que é o que ocorre no Brasil, é exemplo do que ocorreu na Europa e que acabou com a União Europeia. Então nós estamos sofrendo isso. E eu acho que esses savonarolas não entendem nada disso. Agora, outros são corruptos mesmo. Eles não entendem, não querem entender e estão levando uma vantagem material disso. Como é que você pode explicar que um sujeito que não é corrupto, desse ponto de vista material, porque eu conheço, de certa forma, acompanhei a carreira, como juiz, possa ir uma vez, duas para os Estados Unidos por mês, receber uma homenagem, falar nos 60 minutos? Ele foi cooptado pela sua própria vaidade. Isso tudo é muito ruim. Então eu não quero julgar o pessoal da Lava Jato com o mesmo critério com que eles julgam os outros. Mas eles estão completamente errados, estão prestando um desserviço ao Brasil. Não na condenação de corrupto. Corrupto tem que ser punido. É importante isso. Mas no direcionamento que pela vaidade eles vão dando a esse processo. Porque prender um cara do PSDB não agradaria a Globo. Mas prender um pessoal nacionalista que está pensando na valorização do operário e do trabalho, dá, fantástico, dá Jornal Nacional. E por aí eles foram. E isso é muito mal. Então nós temos que manter essa política de combate à corrupção, manter a Lava Jato sem as distorções da Lava Jato. E botar o Lula na cadeia hoje é um crime contra o Brasil, um crime contra a democracia, porque estão tentando evitar que o país discuta uma proposta diferente dessa loucura da Ponte para o Futuro. Eles querem evitar uma candidatura progressista. E o Lula é um ponto de apoio para a alavanca que pode dar uma volta completa nessa bobajada neoliberal que está sendo levada no Brasil, a revelia da população. O PMDB é contra isso. O Padilha botou no site da Casa Civil uma consulta às bases partidárias sobre a reforma da CLT. Deu 97% de opinião contrária. Mas eles dominaram a estrutura burocrática do partido através dessas concessões com dinheiro público. Emendas, nomeações em estatais, favores especiais. Eles estão agindo contra a opinião do Brasil. E isso é inexplicável. Como é que nós estamos aceitando isso? Por quê? Porque no Judiciário, no Ministério Público, nas carreiras de Estado, polícia e tudo mais, tem esta formação de direita, essa formação liberal, esse desentendimento da evolução das políticas sociais no mundo, da história, da economia, da sociologia. É mais uma burrice do que um crime de cooptação. Quando me dizem eles são da CIA, eu digo não, eles são burros só. Para ir finalizando, senador, PMDB voltou a ser MDB. O que muda do partido? Nada. Por que o senhor não foi expulso? Por que a Cátia Abreu foi expulsa do partido? A Cátia entrou ontem, né? Eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu sou praticamente fundador do PMDB. Eu sou presidente do partido no Paraná e sou o filiado número 1 no Paraná. Eu acho que eles teriam alguma dificuldade para me expulsar do Diretório Nacional. O pessoal vende um voto, mas ficaria muito ruim vender um companheiro. Eu não acredito que seria fácil para eles isso. Mas é um risco que eu corro. E é que eu fico pensando. De repente eles tentam uma intervenção no Paraná na véspera da possibilidade da mudança de partido e evitam até uma candidatura minha a qualquer coisa.
É um risco que eu corro, mas é um risco que eles correm também. Porque a base do PMDB não tem nada a ver com essa posição corrompida e comprada que a estrutura burocrática ligada aos parlamentares tem. A última convenção, o Jucá entrou, tinham lá 700 pessoas, ele foi aplaudido por 27. Quando o Temer entrou, não foram 27 que aplaudiram, foram 23. Mas na hora da votação, eles ganharam. Por quê? Porque os delegados estavam vinculados aos deputados, federais principalmente, e os deputados tinham sido comprados, cooptados, com favores, emendas, dinheiro para suas bases, nomeação em cargos. Mas aquilo não refletia a opinião do partido. Porque a opinião do partido deve ser a opinião do Brasil, de certa forma. E a opinião do Brasil dá ao Temer 2 ou 3% de apoio. Em cima do que o Manolo falou, senador, sobre essas coisas, das especulações do campo político, como o Manolo falou, o nome do senhor já foi cotado para ser o vice do Lula, até para uma candidatura à presidência. A própria Manuela do PCdoB, quando foi mal interpretada propositalmente pela grande mídia, quando falou que tinha o prazer de estar junto com o senhor numa candidatura, né? Até aí falaram que ela estava simpática ao PMDB do Temer. Eles distorceram toda a declaração dela, que na verdade ela falava especificamente do senhor e não do PMDB. Em cima de todas as especulações, assim, como é que o senhor está vendo esse processo e o que tem de especulação e o que tem de verdade em todas essas... Não, eu acho que eu disse a você, é uma homenagem que me prestam. Mas eu te respondo da seguinte forma: me perguntaram aquele escritor português que foi o prêmio Nobel, como é o nome dele? Saramago. Saramago. Quantos anos você tem? A pergunta não tem nada a ver com o que vocês estão me perguntando, mas a resposta tem. Ele respondeu: eu tenho idade suficiente para fazer o que eu quero e dizer o que eu penso, sem me incomodar com consequências. O meu protagonismo é fazer o que eu quero, analisar o que eu vejo, tomar a posição que eu acho necessária. Eu sou um militante político com 76 anos de idade e me construí nessa história. Eu diria a você que ao invés de procurar cargo, eu estou mais escrevendo a minha biografia com os atos da minha vida. Para finalizar, 2019, até lá, nova presidente, Temer já destruiu o país? Não, o Brasil é muito grande para ser destruído, né? E os exemplos de reconstrução estão aí. É o protagonismo do Estado. O Estado é indispensável nesse processo. Eles querem acabar com o Estado mínimo e entregar para a banca e para o capital financeiro. A Alemanha saiu de uma crise com uma associação do Estado e as grandes empresas sem muita preocupação social. Os Estados Unidos, na mesma época, 29 e 30, saiu de uma crise com o New Deal, né? Um novo pacto. O Roosevelt também fez uma intervenção pesada do Estado, acabou com aquela história de que o Estado não pode investir a não ser o que ganha, fez a economia funcionar novamente, diminuiu a carga horária dos trabalhadores por lei, aumentou o salário mínimo para mexer na economia, sugestão inclusive do Ford naquela época, numa linha completamente diversa da que está sendo adotada pelo liberalismo econômico do Temer. Daí tem a história na Alemanha do Hjalmar Sachs, Horace Greeley. Hjalmar Sachs foi economista. Nos Estados Unidos, o John Maynard Keynes entrou nesse processo também. O keynesianismo é o protagonismo do Estado na recuperação econômica. E nós temos uma leitura de tudo. O Japão saiu com o Keidanren, que foi uma associação do Estado com grandes empresas. Nos Estados Unidos, alguma preocupação maior com o trabalho, com a diminuição da carga horária, o aumento do salário. E hoje, com a evolução do mundo, as conquistas trabalhistas, no Brasil com a CLT do Getúlio Vargas, nós não podemos regredir. Eu não acredito que o povo brasileiro seja escravizado. Por isso eu termino essa nossa conversa com um apelo. Todo mundo, dia 24, em Porto Alegre. Porque nós estaremos evitando uma crise cruel no Brasil. O nosso povo não vai se conformar com o que está acontecendo, a revelia dos desejos do povo e de uma discussão mais clara. Nós estamos vendo o Brasil ser transformado numa área de crueldade social, de guerrilha e de protestos violentos de uma população que já experimentou os avanços da economia
mas os avanços dos seus direitos também. Essa regressão à barbárie não será aceita. Então a resistência agora, mais do que um protesto contra o absurdo da condenação do Lula, é uma defesa da democracia. Quem acha que o seu voto deve eleger o vereador, o prefeito, o deputado, o presidente da República, o governador do seu estado, o senador, deve estar em Porto Alegre. Se não gosta do Lula, tudo bem, não tem importância. Mas se gosta da democracia, da evolução social, esteja lá. Não é a defesa do Lula, é a defesa do processo democrático no Brasil. O Lula é importante nesse processo.